Sabe, quando a gente fala em psicologia, acho que a primeira imagem que vem pra muita gente é, sei lá, Freud, um divã, né? Sim, total. Ou talvez Pavlov e os cachorros. Exato. A ideia que fica é que a psicologia serve para consertar o que está quebrado na gente. Nossas fobias, traumas, ansiedades. Um campo focado em mapear as nossas falhas. Pois é, mas a minha pergunta é: como foi que a gente saiu desse lugar, desse foco no que vai mal, para começar a estudar cientificamente o que nos faz florescer? Ótima pergunta. A nossa investigação hoje vai ser justamente sobre isso. A gente vai tentar descobrir as raízes de um movimento que ousou perguntar e o que dá certo na experiência humana. Vamos mergulhar nos pensadores que, olha, muito antes do termo psicologia positiva virar moda nos anos 90, já estavam lá construindo as bases para isso. E é importante dizer que essa mudança não foi assim um estalo, um momento de eureka. Foi uma construção lenta, sabe? Quase subversiva, que levou décadas. Várias mentes brilhantes, uma depois da outra, foram desafiando essa ideia de que a psicologia devia se limitar a estudar a doença. Elas insistiam que o funcionamento ideal do ser humano também era, sim, um campo de estudo. E por onde a gente começa essa história? Bom, o ponto de partida, o nosso paciente zero, digamos assim, é uma figura que muitos consideram o pai da ciência psicológica nos Estados Unidos. Ok, vamos lá. Estamos falando de William James, que viveu ali entre 1842 e 1910. Ele nunca usou o termo psicologia positiva, mas ele é visto como o avô espiritual do movimento. Exatamente. E o que eu acho fascinante nele é que ele não era só um psicólogo, né? Ele era filósofo, um pensador no sentido mais amplo da palavra. Sim, isso é fundamental para entender o pensamento dele. E a grande virada de chave que o James propôs, e que na época foi algo, assim, bem radical, foi uma coisa que hoje parece até óbvia. Que é, A gente precisa levar a sério a experiência subjetiva de cada um. parece óbvio hoje, mas na época não era nem um pouco. A ciência estava obcecada em medir coisas objetivas, observáveis. Falar em experiência interna. Era quase como falar de fantasmas. Exatamente. Ele estava dizendo que as pessoas não são só um conjunto de reações a estímulos, tipo uma máquina. O que se passa dentro da nossa cabeça, nossos pensamentos, sentimentos, não é um mero efeito colateral, é o centro da experiência de estar vivo. Entendi. E a implicação disso é gigantesca. A partir do momento que você valida a experiência interna, a pergunta muda. Não é mais só porque essa pessoa está doente, mas também como essa pessoa experiencia alegria. O que faz a vida dela ter significado. Nossa, e essa validação abre uma porta. De repente, a gente pode começar a se perguntar por que algumas pessoas parecem navegar pela vida com mais propósito, usando seus talentos ao máximo, enquanto outras se sentem mais perdidas. Sim, essa é a pergunta fundamental da psicologia positiva. E o James já estava fazendo ela lá no século XIX. Incrível. E tem uma camada pessoal aí que é muito forte. As fontes que a gente tem indicam que essa busca do James por entender uma vida com significado não era puramente acadêmica. Como assim? Ele mesmo enfrentou períodos bem pesados de depressão. Então essa investigação tinha uma urgência existencial para ele, sabe? Era uma forma de responder às suas próprias angústias sobre como viver bem apesar das dificuldades. Caramba, isso muda tudo, não era só teoria, era uma necessidade pessoal. E essa ideia de olhar para o indivíduo, para a experiência única dele, parece ser o fio que nos conecta com a próxima figura, né? Já algumas décadas depois, né? Sim, chegamos a Gordon Allport. Ele é a ponte perfeita. Como ele se encaixa aí? Bom, o Allport pegou essa semente que o James plantou sobre a importância do indivíduo e a transformou no campo da psicologia da personalidade. Em 1937, ele publica um livro que foi um divisor de águas, Personality, a Psychological Interpretation. Certo. E a abordagem dele era o oposto do que estava rolando na época. Enquanto muitos queriam reduzir a personalidade a instintos básicos ou traços isolados, o Allport dizia, não. A personalidade para ele era a organização dinâmica dos sistemas psicofísicos dentro do indivíduo que determinam seu comportamento e pensamento característicos. Peraí, organização dinâmica, sistemas psicofísicos. Soa bem complexo. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele via a personalidade como um todo,
um todo integrado e em constante movimento, não como uma coleção de peças soltas. Entendi. Para ele, você não é só os seus traumas de infância ou só os seus reflexos. Você é um sistema complexo e único. E se ele estivesse escrevendo hoje, com certeza ele incluiria o otimismo, a resiliência, o senso de propósito, as emoções positivas, tudo isso como parte desses sistemas que definem a gente. Faz sentido. Ele estava interessado no que nos torna quem somos, no que nos move para frente. Isso. Ele nos deu a linguagem para falar sobre a pessoa inteira. Então o James abriu a porta para o mundo interior e o Alpert começou a desenhar um mapa desse mundo. E essa ideia de o que nos move para frente parece que foi o combustível para um movimento inteiro que veio logo depois, né? Nos anos 50, 60, os humanistas. Exatamente. O humanismo foi a explosão dessa ideia. Foi quando a psicologia disse em voz alta: o ser humano não é só uma vítima do seu passado ou do seu ambiente. Ele pode escolher, criar, buscar seu potencial máximo. E eles deram um nome para essa busca, um conceito central, que é a autoatualização. A autoatualização. A ideia de que existe um impulso dentro de nós para a gente se tornar a melhor versão de nós mesmos. E aí, claro, os dois grandes nomes que vêm à mente são Abraham Maslow e Carl Rogers. Vamos começar com Maslow. Quase todo mundo já viu aquela pirâmide dele em alguma apresentação de empresa, né? Sim, a famosa hierarquia de necessidades. Mas o que quase ninguém discute é a visão, digamos, um pouco elitista que ele tinha do topo dessa pirâmide. Perfeito. A pirâmide é útil para entender a progressão. Na base, o básico para sobreviver. Comida, água, depois, segurança. Em seguida, amor, pertencimento. Acima, a estima, que é sobre respeito, competência, e lá no topo, a tal da autorrealização. A lógica é que é difícil se preocupar com o propósito de vida se você não sabe o que vai jantar. Exato. Mas, como você falou, a visão do Maslow sobre quem chegava lá no topo era... bem restrita. Como assim? Para ele, a autorrealização era um estado quase mítico, sabe, alcançado por pouquíssimas pessoas. Ele estudava figuras públicas que ele considerava exemplares, tipo Lincoln, Einstein, e ele via isso como um clube muito exclusivo. Não era algo que ele via como uma possibilidade real para a pessoa comum. Não mesmo. Era um ideal a ser admirado de longe, não um objetivo prático para a maioria de nós. E aqui vem o detalhe que para mim muda o jogo. A gente associa a psicologia positiva aos anos 90, ao Martin Seligman, certo? Certo. Mas o termo foi cunhado muito antes, em 1954, por ninguém menos que o próprio Maslow. Sim, no livro dele Motivação e Personalidade. É uma passagem incrível. Ele solta uma crítica que parece que foi escrita ontem. Vale a pena citar. Ele escreveu: a ciência da psicologia tem sido muito mais bem-sucedida no lado negativo do que no positivo. Ela nos revelou muito sobre as deficiências do homem, mas pouco sobre suas potencialidades, suas virtudes. É como se a psicologia tivesse restringido voluntariamente a si mesma apenas a metade de sua jurisdição legítima e essa metade mais sombria e mesquinha. Ou seja, mais de 40 anos antes do movimento explodir, ele já estava apontando o dedo e falando, pessoal, a gente está olhando só para metade do filme. Impressionante, né? Demais. Mas essa visão dele de que a autorrealização era para poucos cria um contraponto perfeito para o outro gigante do humanismo, o Carl Rogers. A visão dele era bem mais democrática, digamos. Muito mais. E essa é a diferença crucial. Para o Rogers, a autorrealização não era um panteão de heróis. Era um processo, uma jornada individual. Cada um com a sua. Exato. Cada pessoa tem seu próprio potencial para realizar, de acordo com seus valores, suas aspirações. A sua melhor versão não precisa ser igual à do Einstein. Ele acreditava que todos nós temos essa capacidade, desde que a gente tenha as condições certas para crescer. E que condições seriam essas? É aí que entra a famosa abordagem terapêutica dele, a terapia centrada na pessoa, né? Isso. A ideia central era que o terapeuta precisava oferecer o que ele chamou de consideração positiva incondicional. Que é basicamente criar um espaço de aceitação total, sem julgamento, onde a pessoa se sinta segura para ser quem ela realmente é. Sim,
E o poder disso é transformador. Rogers dizia que, quando a gente se sente de fato aceito, sem precisar usar máscaras, a gente ganha a liberdade de olhar para dentro, de entender nossos sentimentos e, finalmente, de crescer. A pessoa se torna mais autêntica. Mais madura, mais autêntica. A responsabilidade pela mudança sai da mão do terapeuta expert e vai para a própria pessoa. É um processo de empoderamento. Mas espere um pouco. Se essa abordagem de Rogers é tão poderosa, por que a psicologia não a adotou universalmente? Essa consideração positiva, incondicional, funciona na prática para todo tipo de problema ou tem seus limites? Essa é uma excelente pergunta e toca num debate importante. A abordagem dele é extremamente eficaz para muitas questões de desenvolvimento pessoal, autoestima, autoconhecimento. No entanto, os críticos argumentam que para transtornos mais graves, como, psicoses ou certas condições de personalidade, uma abordagem tão não diretiva pode não ser suficiente. Entendi. Nesses casos, talvez precise de algo mais estruturado. Exato. Mas o legado de Rogers não está em ter uma cura para tudo. Está em ter mudado fundamentalmente a relação terapêutica e em ter reforçado a crença na capacidade do indivíduo de se curar e crescer. Faz todo sentido. Agora, eu quero trazer para nossa conversa uma figura que muitas vezes fica meio de escanteio nessa galeria de fundadores, mas que foi absolutamente essencial. Falo da psicóloga alemã Charlotte Malajewski-Biller. Ah, Biller, uma das minhas favoritas. Uma mente brilhante e, infelizmente, muitas vezes esquecida. Ela viveu de 1897 a 1974 e o trabalho dela foi revolucionário. Em que sentido? Primeiro, ela foi pioneira na psicologia do desenvolvimento, mas o que ela fez de diferente foi o seguinte. Em vez de estudar crianças com problemas em laboratórios, como era o padrão, ela foi para o mundo real. Isso, ela observava crianças e adolescentes saudáveis no seu dia a dia, na escola, em casa, brincando. Nossa, isso parece tão lógico hoje, mas na época devia ser algo totalmente fora da curva. Totalmente. Porque o foco era sempre a patologia. Ela inverteu a lente. E assim como Alport, ela tinha uma visão holística. Ela não queria reduzir a criança a um conjunto de instintos. Ela queria entender a pessoa como um todo, ao longo da vida. Exatamente. E os conceitos que ela estudava como parte de um desenvolvimento saudável são os pilares da psicologia positiva hoje. Esperança, curiosidade, criatividade, busca por significado e propósito. Ela estava décadas à frente do tempo dela. Muito à frente. E ela tinha uma teoria própria sobre como alcançar a realização, né? Algo sobre um equilíbrio de tendências. Sim, uma teoria muito elegante e prática. Bühler acreditava que para viver uma vida plena, a gente precisa equilibrar 4 tendências fundamentais da vida. Ok. A primeira é a busca pela satisfação das nossas necessidades, o prazer pessoal. A segunda é o que ela chamou de autolimitação adaptativa. Que seria? É a nossa capacidade de nos ajustar, de nos restringir para pertencer a um grupo, para ter segurança. Interessante essa tensão. Buscar meu prazer, mas ao mesmo tempo me limitar para me encaixar. Pois é. A vida é essa negociação constante. A terceira tendência é a da expansão criativa. Nossa necessidade de nos expressar, de criar. E a quarta é a manutenção da ordem interna, que é a nossa capacidade de integrar tudo isso. De manter a personalidade coesa. Isso, fiel a nós mesmos. Para ela, a realização não era um destino, mas esse ato de equilibrar dinamicamente essas 4 forças ao longo da vida. Essa ideia do equilíbrio é muito poderosa. Não é sobre maximizar uma coisa só, mas sobre harmonizar diferentes necessidades. Recapitulando essa nossa jornada, fica muito claro que a psicologia positiva não apareceu do nada nos anos 90. De jeito nenhum. Ela foi sendo tecida ao longo de um século. Tivemos William James nos dizendo para levar a sério o nosso mundo interior. Gordon Alport nos deu um mapa para entender a personalidade como um todo. E os humanistas como Maslow, Rogers e a incrível Charlotte Bühler. Eles colocaram a busca pelo potencial humano no centro do palco. Exato, é a conclusão perfeita. Eles, cada um à sua maneira, realizaram uma mudança sísmica. Forçaram a psicologia a virar a cabeça e olhar para o outro lado da rua.
O campo, como a gente conhece hoje, demorou a se formalizar, mas as ideias centrais, a importância da experiência subjetiva, a busca por significado, a capacidade de autorrealização. Não são novas, não são novas. Elas são um fruto de um legado intelectual riquíssimo que ousou olhar para a metade mais luminosa e cheia de potencial da experiência humana. E para encerrar, quero deixar uma provocação baseada justamente nessas ideias. Pensando no equilíbrio proposto pela Charlotte Buller entre as 4 tendências, a busca por satisfação pessoal, a necessidade de pertencimento, o impulso para a criatividade e a manutenção de uma ordem interna, qual dessas forças parece estar mais no comando na busca pela própria realização hoje e qual delas talvez esteja precisando de um pouco mais de atenção?